E uma dúvida muito comum é como que a gente poderia pensar, por exemplo, na harmonia do corpo e nas proporções. Então o pessoal do fisiculturismo usa muito essas proporções, usa muito esse pensamento, que poderia ser o pensamento, por exemplo, em X, o pensamento em V. Tá? Então aqui a gente também teria uma descrição, por exemplo, como se fosse uma ampulheta. Então aqui seria, né, ombros, por exemplo, aqui dorsal, aqui a cintura e aqui, por exemplo, as coxas. Então teria que ter uma largura maior de ombros, uma expansão boa de dorsal, por exemplo, uma cintura fina e coxas largas ou grossas. Então seria um padrão, por exemplo, em X. Ombros, dorsal, cintura e coxa. Cintura mais fina, dorsal, né, em expansão em V e ombros mais largos, um perfil de uma ampulheta, por exemplo. E tem outras, né, modalidades que priorizam mais, por exemplo, o padrão em V, que seria a mesma coisa, ombros, dorsal e a cintura. Um padrão que a gente vê muito comum também nas academias é o padrão em V, né, só que com pouca, né, coxa e panturrilha, que é a galera que não gosta de treinar membros inferiores. Então aqui a gente tem um padrão, por exemplo, que é muito descrito em relação a essas proporções e como que a gente pode fazer para deixar o corpo, por exemplo, mais harmônico. Isso aqui era muito descrito, por exemplo, nas estátuas gregas, né, que buscavam um padrão físico, uma estética mais harmônica. Então aqui a gente tem, né, esse padrão em X, ou padrão de ampulheta, que alguns usam como referência, que são ombros mais largos, dorsal, né, em expansão em V, cintura mais fina e as coxas mais grossas. Então o padrão de X, ou padrão de ampulheta, e tem o padrão em V, né, que é o padrão de ombro largo, dorsal e cintura. E o que acaba acontecendo muito nas academias é um padrão que os homens, né, geralmente fazem, que é treinar muito a região superior do corpo e treinar pouco a região inferior, né, tendo um pouco ou um baixo desenvolvimento de coxas e panturrilha, por exemplo, que aí é um erro muito grande.